Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí trazendo as notícias do Palmeiras de hoje. Pessoal, e só se fala no Aníbal Moreno, toda a imprensa aí elogiando muito o volante do Palmeiras, elogiando o Aníbal Moreno, e você vai estar assistindo aí nesse vídeo os comentaristas falando sobre ele. Deixa eu mandar um abraço e um bom dia aqui para aqueles que têm participado com a gente. Deixa eu colocar o óculos aqui bem rapidinho para ler essas palavras que não são muito pequenas, né? Vamos lá, mandar um bom dia aqui. Tá aqui, ó, o Cleiton, botei nem coração pro Cleiton aqui, ó. Aníbal pra mim já ganhou a vaga como titular, é fato. Van Silva, sempre presente a Van Silva, hein? Bom dia, ótimo dia a todos com vitória do nosso palestra. Mando um abraço para os palmeirenses de Vitória, Espírito Santo, e para todos do Espírito Santo aí. Guarapari tá fervendo, meu irmão. Abraço aí, salve para todos de Guarapari. Fábio, bom dia, meu amigo, que Deus te abençoe sempre. Assisto seus vídeos e gosto demais. Forte abraço aqui de Garanhuns, Pernambuco. Forte abraço. Vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Boa noite, galera. Vamos lá, galera, se inscrever no canal do amigo e like. Goleiro Everton tem que ir para o banco. 2 jogos, 2 falhas. Abel, Lomba já. O amigo aí pediu um Lomba de titular. Então, bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal, a música ficou mais alta do que a voz nesse vídeo aqui, mas agora tá tranquilo, ó. Você pode perceber que agora o som tá baixinho, então dá pra ouvir legal. Você que quer ter o seu bom dia especial aqui no início do vídeo, pessoal, é só nesse vídeo aqui que a gente tá falando agora, é só nesse vídeo você deixar o seu bom dia, o seu nome, a sua cidade, deixa a sua cidade também aí pra gente saber de onde você tá falando e o seu comentário. Os melhores comentários a gente traz no vídeo de amanhã. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Passador em homenagem ao Abel pra ele, né? Ele compete o tempo inteiro, ele é um cara que marca firme e ele tem muita qualidade, levanta a cabeça, acha passe, não erra passe. Você vê que ele tem uma técnica apurada, então ele tem um domínio refinado. Olha, assim, posso exagerar, porque é o primeiro jogo contra uma equipe mais frágil. O Palmeiras certamente ficaria mais com a bola. Ele pegaria mais na bola, por ser o cara ali para iniciar e organizar as jogadas, mas é um belíssimo jogador esse argentino, ou pelo menos se mostrou um belíssimo jogador nesse começo. Mas é um Palmeiras que a gente não sabe, né? Terminou de uma forma no ano passado, agora começa de uma forma completamente diferente. Ontem, por exemplo, ele montou o Palmeiras com linha de 4, com 2 ponteiros, o Luiz Guilherme, o Bruno Rodrigues e o Flaco Lopes na referência. Não sei se esse vai ser o desenho do time para o restante da temporada. E eu acho que nem o Abel ainda sabe. Nem o Abel ainda sabe, porque eu acho que ele vai testar diante desses jogadores aí que foram contratados. Vai sair contra o São Paulo. Queria escalar contra o São Paulo. Eu acho que a ideia é o plano A dele. E aí alguns jogos para testar esse elenco, para ver quem pode estar à disposição para atuar realmente de fato. O goleirão da Inter deu 2 gols pro Palmeiras, né? O primeiro e o terceiro, né? Foram 2 vacilos. O terceiro, para mim, pior que o primeiro. O goleiro do primeiro era um goleiro, do segundo e do terceiro era outro. Ô, Raí, você elogiou no seu perfil, até no Instagram, no Taticamente Falando, aliás, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Taticamente Falando para quem gosta de futebol, de análise tática, vale a pena acompanhar não só o Instagram do Raí, o @Raí Monteiro _, certo, Raí? Underline no começo. @Raí Monteiro, e também o Taticamente Falando, que é o Instagram do nosso Raizinho, que analisa muito bem esse ponto. E você elogiava muito não só a estreia do Aníbal Moreno, mas a maneira tática como ele se disponibiliza dentro desse meio de campo. Óbvio, como o Drago destacou, é um recorte ainda inicial, a gente tem que ter muita cautela, mas ele apresenta um bom cartão de visitas para o torcedor do Palmeiras. Foi de fato, Ivan. Estivemos ontem credenciados por este outro centro de custo no Allianz Parque, acompanhando de perto o jogo, que é sempre
muito melhor, né? Na TV você vê a bola, no estádio você consegue ver o jogo de uma forma geral. Então ontem do Allianz Parque, né, dali da posição da tribuna, acompanhando o jogo, deu para perceber muito essa capacidade do Aníbal de pressionar, de vencer duelos, de desarmar, de interceptar. Acumulou bons números nesse sentido, 5 desarmes, ganhou metade dos duelos pela bola, confrontos ali com outros adversários, né? Além de interceptações, varreu à frente da defesa do Palmeiras. Jogou de fato muito bem. Era uma característica que o Palmeiras não tinha na temporada passada. O Palmeiras não teve esse jogador, este 5, com essas características. Tanto que, a partir do momento da saída do Danilo, o Zé Rafael é adaptado a essa função. E aí o Gabriel Menino ganha um espaço no time como o segundo jogador de meio campo. O Menino é até um pouco mais técnico, né? Um jogador que tem mais qualidade com a bola no pé, mas não tem tanta capacidade de combate assim. Depois veio o Richard Rios, também é um cara que tem bom domínio da bola, bom controle da bola, né? Veio do futebol de salão, mas também não tem essa característica. E a chegada do Aníbal Moreno eu acho que é uma boa notícia em um duplo sentido aí para o torcedor do Palmeiras, porque ele é um cara que reúne essa característica, ou essas características, né? Um cara que pressiona, desarma, combate, faz um trabalho forte ali à frente da defesa e, ao mesmo tempo, ele devolve o Zé Rafael para jogar na posição dele, que é a desse segundo volante, desse 8. Então, muitas vezes, ontem, deu para perceber o Zé Rafael se desprendendo mais dessa linha de meio campo e avançando, chegando ao campo de ataque. Sobre o molde do Palmeiras, pensando no restante da temporada, próximo domingo, estaremos lá, aliás, para acompanhar de perto essa partida, me parece que o Abel voltará a utilizar o sistema com a linha de 4, eu tenho essa sensação, porque é um sistema que encaixa com algumas características que ele gosta e que o time oferece a ele também, principalmente na ausência do Endrick. Então, ontem, por exemplo, ele voltou a jogar com uma linha defensiva de 4, mas que só é uma linha de 4 para se defender. Porque quando o Palmeiras sai jogando, o Marcos Rocha vira um terceiro zagueiro. Isso já há muito tempo, não é de agora, não é do fim da temporada passada. Desde o começo da trajetória dele no Palmeiras, ele sempre saiu com 3 jogadores. E é o Marcos Rocha o cara que faz esse terceiro elemento na saída ao lado do Gustavo Gomes e ontem do Luan, mas na maioria das vezes o Murilo. O Piquerez, lateral esquerdo, avança bastante para ser um cara que vai abrir o campo por um lado, para dar bastante largura, como diz o próprio Abel. Do outro lado, acho que tem uma dúvida. Ele usou o Mike em alguns momentos na temporada passada. Quando joga com 3 zagueiros, é o Mike que faz esse papel como ala, e o Marcos Rocha é um dos 3 zagueiros. E ontem ele usou o Luiz Guilherme nessa função, que é canhoto, é um jogador, me parece ter uma boa qualidade técnica, mas fez um jogo muito tímido, está começando agora no time principal. Depois entrou o Caio, né? Depois entrou o Caio Paulista, e depois o Caio Paulista foi jogar na lateral esquerda, mais pro final. Então, eu acho que ele tem essa questão na direita, quem vai jogar. Não duvido que o Mike possa ser de novo adaptado a essa função de ponta pelo lado direito, para fazer esse papel. A dupla de volante será Aníbal Moreno e Zé Rafael, com o Veiga à frente deles como esse meia mais central. E aí no ataque, nessas duas posições, eu acho que existe aí uma disputa maior, né? Porque ele tem um centroavante, que ontem foi o Lopes, pode ser o Rony, e ele tem esse cara que é o ponta, em tese, pelo lado esquerdo, mas que quem ocupa esse espaço é o Piquerez. Então esse ponta pelo lado esquerdo vira um segundo atacante. Ontem quem fez esse papel foi o Bruno Rodrigues. Pode ser o Breno Lopes, como foi no segundo tempo. Eu acho que o Bruno tem uma possibilidade de ganhar mais espaço nas próximas semanas fazendo essa função. E aí sobra uma vaga no time, que é a da referência, para ser disputada, acredito eu, né, a gente está aqui fazendo um desenho do elenco de uma forma geral, acredito eu, para ser disputada entre Rony e Flaco Lopes. O Flaco ainda tem tido algumas dificuldades, não achei bom o jogo dele ontem. O Rony fez um gol, que traz a ele um pouco mais de confiança, sem dúvida, mas ele não teve uma boa temporada passada, né? O 2023 do Rony não foi bom, muito pior do que o 22, quando ele foi o artilheiro do Palmeiras, por exemplo, e ele conviveu com muitas críticas. Ele falou sobre isso ontem na Zona Mista, que algumas críticas fizeram e ainda fazem ele repensar o futuro dele no Palmeiras. Então, pode ser que, se chegar uma oferta boa, o Rony possa ser negociado. E aí o Abel na coletiva vem e cobra um substituto para o Endrick, uma contratação no mercado. Então, do ponto de vista geral, o Palmeiras tem ali uma base bem formatada, com o Aníbal como a grande novidade, mas tem essas, principalmente, vagas no ataque abertas, com a possibilidade de chegar um cara para substituir o Endrick, que praticamente não vai jogar pelo Palmeiras, né? Daqui a pouco tem data FIFA, ele pode ser convocado pelo Dorival, até acho que vá. Depois ele tem que se apresentar um pouco antes ao Real Madrid, em maio, para agilizar ali alguns exames médicos. E aí depois já é o período, né, no meio do ano em que ele vai em definitivo para o Real. Então, daqui até maio, se o Endrick fizer umas 10 partidas pelo Palmeiras, eu acho que vai ser muito. E só complementando, acho que o principal ponto do Palmeiras é esse, um pouco de ausência de poder de fogo.
senti um pouco isso, menos no primeiro jogo, mas mais ontem. É um time que depende muito do Rafael Veiga, por exemplo, que fez um gol de pênalti, um outro gol no cruzamento, que o goleiro não aceitou, enfim. Mas no primeiro jogo ele também tinha marcado de cabeça. Acho que outro falta gol aceitado pelo goleiro. Acho que falta ao Palmeiras um cara que você olha e fala, esse cara é uma garantia de gol. Não sei se o Rony vai recuperar esse status ao longo da temporada, mas no raio-x ele é menos hoje, manjado que você percebeu? Que entrou ontem. Ele disse, o Caio vai ficar chateado porque eu vou usá-lo em muitas posições. Ou ele vai aprender que ele é o grande coringa desse Palmeiras 2024. Boa. O Doni, diga lá. eu queria trazer assim, um bastidor do Palmeiras e ontem ficou muito evidente que é uma coisa que já vem se arrastando já há algum tempo. O Rony está muito incomodado. O Rony está insatisfeito em relação às críticas que ele vem recebendo. E não é de agora. O Rony se sente injustiçado, por quê? Porque o Rony, quando chega no Palmeiras, ele fica um tempo sem marcar. E ele sente essa pressão. A chegada dele do Atlético Paranaense, a adaptação ao Palmeiras, e o Rony se transforma no Rony, que é o super campeão, jogador Mr. Libertadores. E aí a primeira queda de produção que ele tem, a enxurrada de críticas. O Rony, quando ouve ou lê nas redes sociais que os rivais contratam super atacantes e o Palmeiras continua com Breno Lopes e Rony, o Rony sente muita ingratidão de quem escreve isso. O Rony sente demais, porque não é fácil para um jogador que tem a história que tem, de onde ele veio, o que ele conquistou, 2 Libertadores, 2 brasileiros, Copa do Brasil, Paulista, de repente o cara lê isso. Então o Rony, quando faz o gol, e ele sabe que ele teve uma queda de produção, e a queda de produção é por vários fatores. Ele teve 2 lesões, ele teve fratura no braço, né? E é um cara que se mata em campo, se doa taticamente. O Abel adora ele, não à toa. O Abel já chegou a falar em coletivas que o Klopp adoraria ter um jogador como o Rony. O Rony chega à seleção brasileira. Então o Rony está extremamente incomodado com as críticas. A ponto assim, de se chegar a proposta, o Rony toparia sair do Palmeiras. Então, assim, esse gol que o Rony faz, que é o gol da vitória do Palmeiras, que é a primeira vitória do ano no Palmeiras, é um gol muito significativo para o Rony, porque o Rony está extremamente incomodado com essas críticas injustas que ele vem recebendo. Agora, vamos combinar uma coisa, né? Se você recebe elogio público do técnico do seu time, se você é convocado para a seleção brasileira, você está olhando a crítica no lugar errado, olhando para a rede social. Se fosse o maior comentarista do Brasil dizendo o Rony tá mal, seria um cenário. Mas quando você olha para a rede social, desculpa aí, o elogio do Abel, quando diz que o Klopp gostaria de ter o Rony, tem que valer muito mais do que uma crítica em rede social. E ele veio da lesão do braço, né? No final do ano passado ele acabou não jogando os últimos 2 jogos por causa da fratura no jogo contra o América, né? No jogo contra o Fluminense e contra o Cruzeiro. Foram os 2 jogos, já voltou a atuar ontem no banco de reservas, também pelas experiências do Abel. Acho que o Abel contra o Novo Horizontino escalou o time titular da reta de chegada do campeonato, que o Rony tinha ido para o banco. E o primeiro jogo contra o Novo Horizontino ele repetiu a formação. E ontem fez uma série de experiências, colocou o Rony justamente no lugar do Veiga. O Rony entra no lugar do Veiga, ele traz o Lopes para fazer a meia. Flávio, como é que você sentiu a repercussão da torcida com relação ao Rony no estádio? Pois é, ontem o Rony foi um dos atletas, na verdade 2 atletas do Palmeiras passaram pela zona mista ontem, foi o Veiga, né, o destaque do jogo, e o Rony, o autor do gol da vitória, e realmente, como o André Hernan falou, o Rony parecia incomodado, ele foi questionado sobre como ele tem encarado as críticas, a competitividade no ataque, porque o Palmeiras se reforçou no ataque, vai e pretende trazer mais um nome, então ele falou que a disputa é saudável entre os atacantes, e que eles têm que se esforçar para dar dor de cabeça para o Abel, e o Abel vai escolher.
Mas realmente, uma aspa dele que me chamou a atenção, ele falou assim, é muito fácil falar e não passar o que a gente passa aqui. Muito por conta disso, de ser um jogador que no ano passado sofreu com lesões, e ele foi questionado, o que você pretende fazer em 2024 que não aconteceu em 2023? Ele falou, 2024 foi muito complicado para mim, eu sofri com lesões, eu não consegui marcar os gols, o número de gols que eu esperava, então, mesmo com tudo isso que o Hernan está comentando, o Rony sempre é um jogador que busca essa superação, né? E realmente, tem muito torcedor que critica, mas ontem no Allianz Parque, antes do jogo, eu tava perguntando para algumas pessoas para gravar um conteúdo para o nosso Instagram, inclusive sigam o Instagram do All-Sport, TikTok, sobre qual é o ataque que você gostaria de ver no Palmeiras agora nesse início de temporada que não pode contar com o Endrick. E todos os torcedores que eu conversei, eles colocaram o Rony no time titular. Então, vai um pouco daquilo que o PVC falou. O Rony, as redes sociais é um termômetro muito ruim, porque ou é craque de bola ou não serve para nada. Então acho que também tem que ter uma filtragem do que você está lendo, porque a gente sabe como é as redes sociais, muitos jornalistas já sofreram com isso, de ataques e tal, então imagina para um jogador de futebol que tem milhares de fãs e torcedores. O Rony foi vice-artilheiro do time no ano passado, né? Só o Veiga fez mais gols que ele. Boa, PVC, perfeito. E obrigada por trazer esse bastidor aí do estádio, Flávio, coisas que só você sentiu ali na pele de um repórter. Obrigada pelas informações e até a próxima. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Domi, acho que só faltou uma coisa sobre o Veiga. Ontem ele comentou a proposta que ele recebeu do Al-Ettifaq da Arábia Saudita. Ele passou na zona mista e eu perguntei para ele, pô, Veiga, como você se sentiu? Você tem ambição de jogar fora do país? Ele desconversou, disse que não quer. Ele tem ambições, mas ele prefere não compartilhar com os jornalistas e tal. Ele tem as ambições dele. Disse que é muito feliz no Palmeiras, mas deixou no ar. Então, é um jogador que é responsável por 3 gols no Palmeiras em 2 jogos. Então, cada vez mais ele deve ter um nome falado aí no mercado da bola. Boa, perfeito, Flávio. Muito obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Quer comentar, PVC, essa última informação que ele trouxe ou podemos passar para o Everton Ribeiro antes da gente encerrar? Ele falou sobre fazer história. Quero pensar, nesse momento, pensar no Palmeiras, onde posso fazer história. Ele já é o maior goleador do Palmeiras em finais, né? Ele tem 11 gols em decisões de campeonato. Sabe que eu aprendi a colocar o César Maluco nos times históricos do Palmeiras, quando se elege seleções de todos os tempos? Porque no final dos anos 60, toda decisão, o César fazia gol. Robertão, 67, Taça Brasil, 67, Robertão, 69... Mas o César Maluco tem 5 gols em finais. O Veiga tem 11. Nenhum jogador na história do Palmeiras fez tanto gol em decisão de campeonato quanto o Rafael Veiga. Bora falar agora sobre o Palmeiras com atualizações em relação a Abel Ferreira e Rafael Veiga. O Abel foi alvo de mais uma proposta do mundo árabe nos últimos dias. O novo interessado, o Al-Shabaab, que busca um substituto para Igor Biscan. O primeiro nome pretendido pelo Al-Shabaab foi de José Mourinho, que foi recentemente demitido pela Roma. Mourinho disse que não tinha interesse. Depois, proposta do Al-Shabaab a Abel Ferreira. O Abel nem levou o caso à diretoria do Palmeiras, já descartou logo de cara. É que poucos dias depois desse descarte, dessa recusa, o Abel teve seu contrato de renovação com o Palmeiras anunciado. O vínculo que acabaria em dezembro de 24, dezembro do fim desse ano, foi estendido por mais uma temporada até dezembro de 2025. Com um belo reajuste salarial, o Abel passa a ganhar na casa de 3 milhões e 300 mil reais por mês. Só para lembrar,
No fim do ano passado, o Al Sadd, do Qatar, havia feito proposta estratosférica. O Abel poderia ganhar entre salários, luvas e prêmios algo na casa dos 10 milhões de reais. O Abel chegou a conhecer as instalações do Al Sadd no período de férias, não gostou e foi aí que decidiu recusar a proposta de fora e renovar seu contrato com o Verdão. Só mais uma sobre o Palmeiras. Depois da vitória por 3-2 difícil contra a Inter de Limeira em casa, Rafael Veiga, que inclusive fez gol, foi perguntado sobre a chance de jogar no Al Ittifaq e disse o seguinte, abre aspas, esses assuntos eu deixo para o meu pessoal cuidar. Estou focado em fazer história no Palmeiras e meu foco agora está em mais uma final, disse o Rafael Veiga, se referindo à final da Supercopa do Brasil contra o São Paulo, marcada para o início do mês de fevereiro, que reúne o campeão da Copa do Brasil e o campeão do Brasileiro. Resultado melhor que o jogo, porém dá para se tirar algumas coisas importantes. Primeiro, voltou a jogar no sistema que o time se torna muito mais sólido, que é o sistema com a linha de 4. Dentro do jogo, você abrir a linha de 3 para sair para o jogo é uma coisa. Você ter esse sistema engessado, aí não dá certo. Meio campo do Palmeiras ontem. Zé Rafael e Aníbal Moreno. O Aníbal Moreno jogou muita bola. Chegou para mudar o panorama do meio campo do time. Já, sim, no primeiro jogo? Já, e arrebentou com o jogo ontem, jogou praticamente sozinho. Deu muito mais liberdade para o Veiga, que ontem fez mais 2 gols. Aliás, 3 dos 4 gols do Palmeiras no ano do Rafael Veiga. E isso faz com que acabe qualquer tipo de especulação de quem que vai ser o parceiro do Zé. Não tem que ficar testando menino, Richard Rios, acabou, chega. Aníbal Moreno, Zé e Veiga, tá pronto. Se tem alguma coisa boa que está pronto no time do Palmeiras para 2024, é essa trinca de meio campo. Acabou, tá? Outras coisas. O Abel ontem falou em relação, de novo, a reforços de que obrigatoriamente o time precisa de um centroavante, porque o Hendrick vai chegar e já vai embora. Quem falou isso? O Abel. Mas o Abel falou outro dia que ele quer falar com o Lopes e que está resolvido, que não precisa de nada. Não, ele quer um centroavante. É ciclotímico. Ele quer um fala uma centroavante. coisa, num dia, no outro dia ele fala... Quando o Agora ele quer. Agora ele quer. Então ele quer ou ele não quer? Não, o centroavante sim, mas sempre quis. Mas tem uma declaração dele na semana passada. Você não precisa, o cara é o Flaco Lopes. Não, ele não falou isso. Falou, eu vi? Não, ele não falou. Uma coisa é notícia de gente de cravo. Porque as pessoas cravam pelo Abel. O Abel quer ir. Não, tem muita gente que crava e crava errado. Então, enfim, eu prefiro ficar com as minhas informações do que contar com os outros. Só tô dizendo o seguinte: ontem ele falou na possibilidade do Hendrick nem voltar mais com ligação ao Palmeiras, que já vai estar com a cabeça no Real Madrid, tudo mais, etc. Você acha que o Hendrick talvez nem jogue mais pelo Palmeiras? Não, vai jogar, ele tem contrato, tem que jogar pelo menos até maio, porque depois ele vai se entrega à seleção brasileira que vai jogar a Copa América. Agora, enfim, e ele falou do zagueiro canhoto, porque ontem ele termina o jogo improvisando o Piquerez de terceiro zagueiro pela esquerda, ele despês a linha no segundo tempo, foi uma bagunça no segundo tempo e o Palmeiras achou o gol no lançamento, uma ligação direta. Porém, os 2 gols que o Palmeiras levou por falhas individuais. A primeira, o Marcos Rocha, para variar, né, como sempre, dá o corredor para o jogador da Internacional de Limeira. Eu quero falar, o Marcos Rocha foi responsável por 2 gols do Palmeiras. O cruzamento que saiu pênalti foi dele. E o passe que ele deu pro Rony fazer o terceiro gol foi gigantesco. Aí, ó, nós estamos vendo aí, ó. Foi maravilhoso. Ele foi responsável por 4 gols, 2 do Palmeiras e 2 do... Sim, mas eu ia terminar de falar sobre isso. Mas eu não posso deixar de falar sobre o erro individual de marcação. Em que o Zé Rafael saiu da posição, ele foi marcar o Aníbal Moreno e esqueceu de marcar o jogador da Inter. Talvez esse cacuete de ficar toda hora jogando com 3 zagueiros e tendo que fechar toda hora os espaços dados por aquele Richard Rios, que arrebentava meio campo, o Zé Rafael faz o movimento errado e o Juninho se apresenta. E o segundo gol que foi um gol dos Trapalhões, né? Escolhendo o professor Raimundo. Foi pênalti, né? Foi de pênalti. Foi, o cara deu um tapa na bola. Ô, Facinga, por que ele dobra a direita? E ele dobra a direita, porque ele tem esse pensamento de dobrar a direita, né? Em alguma boa parte das vezes ele coloca o Marcos Rocha e o Mike. Por que já não começa a fazer mais vezes Piquerez e o Caio Paulista? Então, já que o Caio Paulista ontem, tem essa... O Abel deu uma declaração que me preocupou. Que é a declaração do seguinte: ele vai inverter o Caio Paulista para jogar pela direita. Ontem ele falou isso claramente. Eu sei que ele vai ficar chateado comigo. Por causa do pé trocado? Mas eu sei que ele gosta de jogar pela esquerda, mas eu quero ele jogando para cá. Aí a pergunta que fica é: se toda hora o Palmeiras tem que ficar contratando o jogador para improvisar, não é mais fácil contratar especialistas na posição e que possam
te dá versatilidade, para quem inverteu o Caio Paulista, então se o Palmeiras poderia buscar no mercado um ponto Não, direita. mas pera lá. Então ele tá querendo colocar o Caio Paulista porque o Endrick volta e o Endrick vai jogar naquela faixa do campo, é isso? Não, o Endrick é centroavante. Ele tá dizendo que... Não, mas e o Rony? Joga onde? O Rony também é centroavante. O Rony provavelmente pode jogar aberto pela esquerda. Ah, mas pera um pouquinho. Pô, ano passado não colocou o Endrick porque ele não podia tirar o Rony da... Ah, pelo amor de Deus. Entendeu? Aí Então, também, assim, também não, aí né? é um movimento que eu não consigo entender. Pra que traz o Caio Paulista se a especialidade do cara é jogar no corredor lateral esquerdo? Volta no ano passado e explica. Ano passado, como é que tinha que ser o time antes do Arthur chegar? Era Rony, Dudu e Endrick. Então seria Endrick, Rony e Dudu. Sim. Por que o Endrick não era o centroavante e o Rony jogava aberto, como a gente sempre viu o Rony jogar aberto? Porque, segundo o Abel, o Rony é melhor, dando a profundidade como centroavante. Enfim, tá bom, quero mais mas saber. eu posso não concordar com muitas coisas. Eu não entendo nada. Eu só estou dizendo que me preocupa uma declaração como essa, porque o Palmeiras traz um jogador que era o ala, e ele foi muito bem destaque no São Paulo como ala pela esquerda, sendo ora ponteiro, ora lateral, mas pela esquerda, e você vai trocar o cara de lado, sendo que o Palmeiras perdeu um ponta direita que jogava pela esquerda. Ou seja, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Eu não consigo entender. Não estamos entendendo. Eu não consigo entender. Olha o passe, ó. Sendo que o mercado... Esse foi um passe realmente... Foi. Mas o que eu estou falando aqui, com a bola nos pés, ele tem ajudado. O problema do Marcos Rocha é sem bola. A Inter tomou de 3-2 os dois jogos, né? E o detalhe é senhor Everton e senhor Gustavo Gomes. O Abel falou em apertar... Gustavo saiu ontem, hein? Saiu no final do jogo. O Abel falou em apertar parafusos na coletiva, né? Tem que olear a máquina. Ele falou jogar óleo na máquina, tá meio engessado. Recado para o Everton e Gustavo Olear? Eu nunca tinha ouvido falar. Olear, mas lubrificar. Existe. Lubrificar. Mas o recado de apertar parafuso... Por que o Murilo tá no banco? Porque o Abel tem rodado o elenco. Ontem ele deu chance ao Luan. O Mike, por exemplo, ontem não jogou. Naturalmente poderia ter jogado... Jogou o Luiz Guilherme, né? Jogou o Luiz Guilherme, que não foi bem. Quanto deu de público ontem? Assim como o Bruno Rodrigues... deu 30 e... Enfim. Eu só estou dizendo o seguinte. O Luiz Guilherme não foi bem. Ainda vai precisar ganhar cancha. Assim como o Estevão. Assim como o John é esforçado, mas não é aquele... Porque os caras acham que assim, saiu da base do Palmeiras é craque. Não é. Endrick é o resto é normal. Tá? Então, não achem que toda hora vai ficar nascendo bom jogador assim. Calma, tá? Esse Palmeiras... O Flávio Lopes é o de sempre. Tá? Atacante esse é o Palmeiras que o Santos vai enfrentar domingo. Não é esse Palmeiras, não. Não digo. Vai mudar. É mais ou menos esse time aí. Mas vai mudar. Eu, se fosse o Palmeiras, jogava só com júniores. Eu vou te dizer a única dúvida que o Abel tem hoje. É saber quem é o ponta pela esquerda. Se vai ser o... O Caio Paulista provavelmente não vai jogar nessa posição, pelo que eu entendi. Tá. Vai ser ou o Bruno Rodrigues, ou ele vai... Já no domingo, ou ele pode tentar uma outra opção. Eu acho que o Caio tinha que brigar por ali, ou ele ou o Bruno Rodrigues. O Rony de centroavante e vai jogar Mike com o Marcos Rocha. Veiga, Aníbal, Zé... E ali a zaga com Gomes, Murilo e Piquerez. Mas no Santos, antes de pegar o Palmeiras, tem um jogo hoje importante também. Vamos lá, vamos... Campeonato Paulista, para mim, o que mais vale nesse momento realmente é pegar o ritmo de jogo, é se preparar para as competições mais difíceis. Né? O Palmeiras, na minha opinião, não fez um bom jogo, né? Até correu muito risco de não vencer o jogo, né? Venceu o jogo ali com o gol do Rony no finalzinho. Mas isso, para mim, tudo é normal, né? O Palmeiras tem um pouco de dificuldade, começo de temporada. Os times do interior muito mais bem preparados do que os times da capital, principalmente. Então, é tudo normal, né? 2 gols do Rafael Veiga, importante para ele, né? Um gol de pênalti. Teve alguns pênaltis perdidos o ano passado. E é isso, é pegar confiança. Eu acho que o que tem que prezar nesse início de campeonato é a confiança, é fazer ponto, voltar as vitórias, né? E eu acho que para esse começo de ano aqui, o que importa realmente para o Palmeiras é o jogo contra o São Paulo. Por mais que, né, a gente fale que não é nenhum título de expressão, mas é um clássico. Então a gente sabe que
só de ser o São Paulo já é o jogo mais importante na minha visão. O Abel ontem na coletiva, Kleber, falou que tá esperando aí uma reposição aí pro lugar do Hendrick. Ele cobrou ali, ó. Pá! Cara, assim, ele não cobrava uma reposição no lugar do Rony, né? Quando tinha só o Rony. Né? Eu acho realmente que o Palmeiras precisa realmente de contratação. Não só o Rony, na minha opinião. Eu acho que pelos campeonatos que vai jogar, o elenco do Palmeiras ele tá abaixo ainda dos principais concorrentes, né? Flamengo, o Inter está contratando. Então eu acho que o Palmeiras ele precisa, né, contratar jogadores. Mas assim, o Hendrick a partir do meio do ano eu acho que não joga mais pelo Palmeiras, né? Então eu acho que precisa ter realmente uma reposição a partir do meio do ano. Mas eu acho que para esse começo de ano, eu acho que o Palmeiras está bem servido para disputar o Paulista, para começo de Copa do Brasil, né? A gente sabe que o começo da Copa do Brasil ali é times não tão bons, enfim. Se bem que eles entram na 8ª, né? Se eu não me engano, né? O Marcelo HB quer que você fale... Não mais, viu, Clebão? Os times aí que estão na Libertadores, eles entram numa fase antes das 8ª, na terceira fase. O Marcelo HB quer que você fale de Aníbal Moreno. Eu acho boa contratação, Benji. Acho que vai encaixar, eu acho que vai ajudar bastante. O Palmeiras acertou nessa contratação. Lógico que são apenas 2 jogos, né, contra times sem expressão nenhuma, né, mas assim, a performance dele nesses 2 jogos foi muito boa, na minha visão. Mas no primeiro jogo não foi ele que recuou aquela bola pro Everton lá, que fez aquela lambança? Mas a gente não pode se apegar nisso, né? Por exemplo, ontem o zagueiro do Corinthians que vocês elogiam, por exemplo, deu uma recuada ali, quase saiu o gol do Ituano. Esses erros... Deu recuada não, a bola bateu nele. O Gustavo Gomes fez uma presepada no gol de empate da Inter. Mas a diferença do Gomes é que ele tem Gagueja não, irmão. A diferença do Gomes é que ele não ganhou nada pelo Palmeiras. Ele tá 5 anos no Palmeiras. Mas verdade seja dita, Clebão. Ele não jogou nada ainda com a camisa do Palmeiras. Isso. Mas depois ele tá jogando. Ele tá com a cabeça longe, irmão. E nesses 2 jogos ele tá jogando bem pra caramba, né? Ele tá jogando bem pra caramba. É que ele não ganhou nada com a camisa do Palmeiras ainda, então ele tá sem crédito lá. Então, assim, é óbvio. Não, Cleber. Tá jogando muito mal nessas 2 primeiras rodadas aí. Nessas 2 primeiras rodadas do jogo do Palmeiras, ele não serve nem pra jogar aqui no Primavera. Tão mal que tá esse cara. Esse cara tá mal já desde o ano passado, cara. Ano passado o Palmeiras foi campeão brasileiro. Gustavo, esse zagueiro do Palmeiras, ele só vem com mídia na costa dele. Só com mídia, cara. É verdade. Aí foi visto antes. Você não viu antes? Ele não jogou porcaria nenhuma, mano. É verdade. É o zagueiro com mais gol no Campeonato Brasileiro. Todos os zagueiros que eu mandei uma entrevista pra você que tem repórter falando que o Arboleda, sentado numa cadeira, ele joga melhor que o Gustavo Gomes. Aquele repórter provavelmente que se jogar uma bola pra ele não faz 20 embaixadinhas. Esse zagueiro seu aí... Quem é o repórter, velho? Que jogou tudo, as 2 partidas do Palmeiras... Se jogar uma bola pra esse repórter, ele não faz 20 embaixadinhas. Não tem problema. Viu? Os caras jogaram bola pra você a carreira inteira também, você fez cagada, não adianta. Velho, quem é o repórter? Quem é o repórter que falou que sentado numa cadeira o Arboleda é melhor? É daquele lá, o Ribeiro. Nem ele sabe, Benjamin, esse lunático. Claro que sim, rapaz. Não, e ele não fala do Gomes, ele fala do Arboleda melhor do que qualquer zagueiro do América do Sul. É claro que é, mas tá falando de quem? Tá falando de quem? Tá falando do Gomes. Mas, ô Clebão, isso comprova, velho, que o velho, ele nada mais é do que o reflexo de boa parte do povo brasileiro. O velho, ele é incapaz de formar uma opinião própria, e ele é o famoso massa de manobra. Tá bom, então, ele ouve alguma coisa que o agrade e ele começa a repetir. Ele não sabe nem quem é o repórter que falou. E tanta credibilidade que o velho tem, ele pegou um recorte de alguém na internet que falou alguma coisa, e ele começa a propagar. Ele fala, um repórter. Que repórter, irmão? Você não sabe nem o nome do cara. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras. O Palmeiras venceu a Inter de Limeira e final de semana
tem mais uma partida aí do Campeonato Paulista. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.